Olá, o meu nome é Isabela Silva de Abreu, eu sou aluna da Universidade Federal de Uberlândia, orientada pela professora Priscila Barbosa, e antes de tudo eu gostaria de agradecer a todos da UNB pela oportunidade de apresentar meu trabalho de iniciação científica, e ele é intitulado Doença periodontal e alterações sistêmicas, o que a equipe de enfermagem tem conhecimento. Bom, e a equipe de enfermagem é a equipe responsável no hospital por cuidar da saúde bucal daqueles pacientes que estão hospitalizados, então eles são responsáveis por tratar desses pacientes. E o que é a doença periodontal? A doença periodontal nada mais é do que aqueles indivíduos que têm uma ausência ou escovação deficiente bucal e por conta disso gerou o acúmulo do biofilme que levou à doença periodontal, que é caracterizada pela deteriorização dos tecidos de suporte dos dentes. E a prevenção dessa doença, o tratamento, o controle, ela deve ser parte integral e essencial no controle de várias enfermidades e de situações de risco mesmo, abrangendo a higiene bucal do paciente que está hospitalizado. E para nós explicarmos melhor como a doença periodontal se relaciona com as doenças sistêmicas, nós trouxemos essa imagem bem representativa que demonstra como funciona no organismo desse paciente que tem essa doença periodontal. Então, o organismo, através dessa doença, produz bactérias periodontopatogênicas que produzem endotoxinas que são diretamente relacionadas com doenças sistêmicas, como a aterosclerose, o AVC, doença renal crônica, o câncer, doenças cardiovasculares e a diabetes tipo 2. E a motivação do nosso trabalho foi avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre a doença periodontal e a associação com essas doenças sistêmicas. Então, a nossa pergunta de pesquisa foi: será que esses profissionais têm o conhecimento sobre a importância dessa relação? Então, com metodologia, nós tivemos questionários, cada um de 24 perguntas objetivas e que foram divididas em 3 partes. Na primeira parte do nosso questionário foi em relação à avaliação do perfil do corpo de enfermagem. Então, qual é a categoria profissional, faixa etária, gênero, rendimentos, a formação profissional. Na segunda parte foi sobre a avaliação do conhecimento propriamente dito sobre essa doença. Então, a participação em equipe multiprofissional, se há essa participação, se há um contato com o cirurgião dentista no hospital, qual é o nível de conhecimento desses profissionais a respeito da doença periodontal, a associação sobre essa doença com a saúde geral do paciente, se eles têm conhecimento em relação a isso, quais são os cuidados de saúde bucal que eles têm, que eles sabem qual eles deveriam ter ou talvez melhorar, e quais seriam as orientações aos pacientes que eles dão durante a internação para eles. E como terceira parte, nós temos o interesse em capacitação. Então, qual é o interesse desses profissionais de participarem de uma capacitação que é profissional e especializada, específica, para que nós possamos ensiná-los, né, como uma relação de multiprofissional a respeito da saúde bucal e da importância que tem como saúde geral do paciente. E antes de mais detalhes, é importante nós salientarmos, né, que o nosso trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. Então, esses questionários eles foram auto-aplicáveis, eles foram aplicados entre abril e dezembro de 2022. Os turnos de aplicação foram manhã, tarde e noite, justamente para que nós pudéssemos abranger uma maior quantidade de número desses profissionais do Hospital de Clínicas da UFO, então manhã, tarde e noite, e foram 504 profissionais de enfermagem, dentre eles 130 enfermeiros, 286 técnicos de enfermagem e 87 auxiliares. Como critério de inclusão, nós tivemos os profissionais da enfermagem de ambos os sexos e sem limite etário. Como critério de exclusão, recusa em participar e os profissionais que estavam de férias ou de licença. Então, nós avaliamos esses questionários, analisamos e, como resultado, nós tivemos algumas informações bem importantes. Nessa tabela foi em relação ao perfil epidemiológico do corpo de enfermagem e nós tivemos que 75,4% desse grupo é majoritariamente do grupo feminino e 43,8% foi de profissionais que recebem entre 2 a 4 salários mínimos e a maioria, além disso, também é casado. Essa segunda tabela foi em relação à análise do conhecimento dos enfermeiros e equipe de enfermagem com relação à saúde bucal dos pacientes, então um pouco mais específico em relação a isso. 97,8% afirmaram que uma infecção bucal pode afetar a saúde geral, eles creem nisso, e a maioria acredita que a higienização é importante para o paciente que está hospitalizado. E 98,6% consideram importante uma avaliação pelo dentista. Porém, apesar de tudo isso, 28% acreditam não ter conhecimento sobre as técnicas de escovação dentária. Então, apesar deles entenderem a importância, entenderem sobre a relação disso, de que pode sim afetar, eles não têm conhecimento para que eles possam remanejar em relação a isso. E nessa terceira tabela, nós analisamos a conduta dessa equipe de enfermagem sobre a orientação da higiene bucal. Então, nós vimos que a maioria nunca pergunta se o paciente já teve algum desenvolvimento prévio de doença periodontal e nunca orienta o paciente sobre o que a doença periodontal pode causar na saúde geral desse paciente. E nós vemos que grande parte disso é por conta da pouca disponibilidade de treinamento da equipe em relação à saúde bucal. Então,
tem uma deficiência nessa educação de saúde bucal no currículo mesmo da enfermagem. E além disso, também tem a falta de tempo no horário de trabalho. Nós sabemos que o hospital é muito corrido, né? Tem muitas demandas, então é difícil às vezes eles conseguirem organizar tudo que eles precisariam. E também tem a falta de pessoal, nós ouvimos muitos relatos em relação a isso, e o desinteresse do paciente, de às vezes eles estão tentando fazer a parte deles, mas há um desinteresse por parte desse paciente. Então, é necessário um programa de capacitação dos profissionais da equipe de enfermagem dos hospitais. E a nossa pesquisa é em relação a avaliar o conhecimento dessa equipe de enfermagem, mas nós já realizamos esse treinamento no hospital, no HC da UFO, e como nós fizemos ele? Nós organizamos diversos materiais didáticos que nós pudéssemos ensinar de uma melhor forma possível para esses profissionais. E aqui nós temos as fotos de como funcionou esse treinamento, de como foi essa capacitação. Então, nós fizemos também em vários dias, durante os 3 turnos, para que também nós pudéssemos abranger maior número de pessoas, onde foram profissionais, os cirurgiões dentistas dos hospitais participaram, profissionais da pós-graduação da Universidade Federal de Uberlândia, para que nós pudéssemos dar essa capacitação de maneira efetiva, com interação, utilizando de materiais, utilizando de, por exemplo, o tubo em relação à intubação, como funciona, como eles deveriam realizar essa higienização. E como conclusão do nosso trabalho, nós tivemos que a equipe de enfermagem ela apresenta uma deficiência no conhecimento sobre o desenvolvimento, instalação, prevenção da doença periodontal e em relação também na orientação da forma correta para esse profissional, né, para dar para esse paciente. Então, provavelmente foi gerada pela deficiência de abordagem no assunto na grade curricular do profissional de enfermagem e também a falta de um treinamento específico para que eles pudessem aprender e passar essa informação adiante. Além disso, nós também sugerimos um programa de treinamento bem estruturado, que nós já estamos organizando, com políticas e diretrizes claras sobre os cuidados com a saúde bucal de pacientes hospitalizados e inclusão de temas voltados para a higiene bucal na grade curricular dos profissionais de enfermagem. Bom, aqui são as nossas referências, os nossos agradecimentos. Eu quero agradecer novamente ao UNB por essa oportunidade, pela atenção providenciada aqui. Muito obrigada!